um jovem escritor, a sua carreira literária começando, né? O nosso querido professor, historiador, Albione, falando aqui com a gente hoje. Professor Albione, boa tarde. Boa tarde, caro amigo Celso, boa tarde, querido Falcão e todos os ouvintes da Rádio Nova. E, professor, esse livro que está sendo lançado agora é sua primeira inserção aí na vida literária? Exato, Celso. Este livro, ele é fruto da minha participação em um mestrado, no curso realizado na Universidade Estadual da Bahia, Campus 2, em Alagoinhas. Então, lá no mestrado em História, eu passei 2 anos desenvolvendo uma pesquisa entre os anos de 2017 a 2019, e ao defender o trabalho de conclusão de curso, o dito TCC, intitulado Os Despossuídos da Terra, Conflitos Sociais no Campo e Representações dos Trabalhadores Rurais na Produção Intelectual de Euclides Neto. Ao defender o TCC, eu tive o êxito de ter a dissertação, como é chamado, o trabalho de conclusão do mestrado, aprovado por uma banca formada por doutores, pós-doutores, e a partir daí me veio em mente a possibilidade de compartilhar com a comunidade geral, não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade regional, diga-se de passagem, porque essa pesquisa, essa dissertação, ela trata de um tema regional, ou seja, a vida e a obra de Euclides Neto através de 4 obras literárias dele, sendo analisada e devidamente contextualizada. Muito bem. Esses despossuídos, quem são? Celso, os despossuídos da terra são os personagens que Euclides Neto trata em sua literatura regionalista. São os trabalhadores e trabalhadoras rurais que produziram riqueza ao longo de todo o período do ciclo cacaueiro, desde o período auge até mesmo no período de decadência. Foram os trabalhadores que estavam lá, mas esses trabalhadores, eles não tinham acesso a uma condição de vida digna, como a literatura euclidiana apresenta, trabalhadores que ofereciam o suor, o sangue, a vida, mas em contrapartida recebiam salários minguados, em algumas situações insuficientes até para obter a sua ferramenta de trabalho, que é o caso apresentado no roteiro do Livro dos Magos, onde o trabalhador João, ele passa dias e meses e anos sonhando em comprar uma ferramenta de trabalho, no caso um facão, e ao final da história ele não consegue esse êxito. Então, os livros de Euclides Neto apresentam essa condição de discrepância entre o trabalho e o capital, entre o trabalho que é produzido pelos trabalhadores rurais, esses despossuídos da terra, e o capital que é concentrado nas mãos dos senhores do cacau, os ditos grandes fazendeiros da região sul-baiana. Interessante tocar nesse assunto, professor Albione. Hoje existe um debate muito grande entre esquerda e direita, entre ideologias e tal. Mas eu vejo assim, nós aqui temos uma região marcada aí pela riqueza do cacau, né, ao longo dos anos 60, 70, parte dos anos 80. A gente não conseguiu levantar uma civilização assim, mais justa socialmente com as pessoas, especialmente aqueles que não herdam, aqueles que não estão em cargos políticos, aqueles que não tiveram uma descendência familiar nobre, para dizer assim, né? Mas em contrapartida, municípios assim que não tem floresta de cacau, que não tem nada. Eu vejo, por exemplo, em Ambupe, que é uma cidade da seca, ali para cima de Alagoinhas, você olha para os 4 cantos, parece que você está no solo lunar, né? Não tem uma planta verde, nem água você não vê. E, no entanto, as casas tudo rebocadas, o pessoal, o vaqueiro na sua motinha CG, todo mundo numa condição de vida mais decente. Como é que se explica um negócio desse, professor? Celso, estudiosos sobre a região cacaueira apresentam algumas contradições entre esse apogeu da região cacaueira, que chegou a ser, durante várias décadas, a região responsável em
produziu o maior PIB baiano em termos de 30%. produto. Exato. O que era gerado na Bahia era aquilo. Chegou a ser, durante um bom tempo, Celso, o primeiro produto de exportação do estado da Bahia. Antes do cacau foi o fumo, nos períodos ainda das capitanias hereditárias, mas quando o cacau assume, há uma contradição, porque esse apogeu econômico regional não estava equiparada à representatividade política regional, isso é um fator. A região cacaueira nunca teve uma representatividade à altura do seu potencial econômico na época do cacau. E outro fator que também se apresenta é que a falta de identidade por parte dos ditos coronéis do cacau. A gente chama coronéis do cacau, esse termo, para Piauí, é um termo que a gente não consegue visualizar, porque os coronéis do cacau eles estavam lá em Ilhéus, Itabuna, que Jorge Amado bem apresenta. Aqui a gente pode dizer que existiram grandes produtores e que utilizavam dessa influência econômica para mandar na cidade, claro. Influência sobre a política, sobre a justiça e sobre as relações sociais de poder. Mas esse título de coronel não se aplica aqui a esses cacaucultores de Piauí e região. Mas voltando, por que a região cacaueira não assume essa condição de protagonismo na Bahia? Como eu vim dizendo, uma falta de identidade também, Celso. É sabido que muitos cacaucultores, quando chegavam à condição de ostentar uma fortuna, eles preferiam investir na capital baiana, investir em viagens pela Europa, em ostentar todo o poderio produzido pelo cacau, entenda-se, produzido pelos trabalhadores rurais, mas não se preocupou em diversificar a economia cacaueira ou de criar uma alternativa. E quando o cacau entra em crise, o que é que a gente vai ter como alternativa? E hoje a região vive esse momento, vive na prática essa falta de um planejamento da época áurea do muita cacau. Pobreza, né? A região rica, mas com pouco pobre dentro. A gente percebe isso ao visitar as periferias da cidade. A maioria dos Esses moradores são esses que vieram com o êxodo do cacau. Saíram das roças, não vieram para a cidade, e a cidade não os absorveu, porque a maioria sem formação escolar, né, semi-analfabetos, com exclusivamente a profissão rural, e acabaram na cidade tendo que sobreviver precariamente nas periferias. Muitos deles nem conseguiram a aposentadoria. E os que conseguiram, alguns com muita dificuldade, fizeram alguns casebres simples. Então, esses despossuídos da terra, eles são protagonistas nessa minha pesquisa, desse meu estudo, desse meu livro, como também foram protagonistas na literatura de Euclides Neto. Euclides Neto, ele tira do anonimato. Ex-prefeito de Piauí. Exato, Euclides Neto, que foi prefeito de Piauí, que publicou 13 obras literárias durante seus 50 anos de produção como escritor, das quais uma foi publicada após sua morte, que é o livro Tempo é Chegado, e 12 foram publicadas entre o ano de 1946 e 1996. Bom, só recebendo aqui um recado do nosso querido Expedito Júnior, advogado, especialista no direito previdenciário, mandou aqui o recado. O programa hoje está recheado de gente boa. Duda, colega Albione, grande amigo. Estou aqui na escuta, o Expedito Júnior. Outro também que pediu um alô seu, professor, é o seu aluno, Edu Santos. Diz que eu estou ouvindo aqui ele, eu sou aluno dele, Edu Santos. Um forte abraço ao meu amigo Expedito, companheiro desde a época da faculdade, das viagens, à UESC, na ENSE, e agora também colega de militância, né? De militância por um Piauí melhor. E um grande abraço também aos meus alunos e colegas da rede estadual e municipal que estão me ouvindo nesse momento. Professor Albione, onde é que a gente acha o livro, não só o livro físico, né? Mas também, de repente, para ler até na internet? Tem como encontrar? Celso, o livro está na editora e vai ser entregue em minhas mãos dia 15 de dezembro, mês que vem.
A gente vai planejar o lançamento provavelmente para a segunda semana de dezembro, mas ele já está em pré-venda. Já tenho feito algumas divulgações nas minhas redes sociais para que quem tenha interesse de adquirir esse livro, porque a quantidade de exemplares na primeira edição são poucos. Então a gente já recomenda, quem queira antecipar a compra do livro vai ter um desconto de 10%, porque o livro no lançamento vai custar R$50, a gente agora em pré-venda está fazendo com um preço de R$45, um preço que foi até sugerido pela editora. Eu quero até citar que a editora que o livro vai ser publicado é a editora Via Literário, uma editora bastante conceituada aqui no sul da Bahia e mesmo no estado da Bahia. É uma editora de propriedade do professor da UESC, Gasparetto, Agenor Gasparetto, e outros piauenses ou outros escritores da região, como por exemplo o professor Vitor Hugo, publicou pela editora Via Literário antes do seu falecimento. Outro amigo que também faleceu recentemente, o professor Edilon Pinto, também tem uma literatura regional e publicou também pela editora Via Literário. Então eu estou muito satisfeito em ter conseguido uma editora que é regional, porque a temática é uma temática regional e, de certa forma, é para esse público regional que esse livro está sendo direcionado. Só mais um detalhe, Celso, que é importante falar, é que o livro, desde quando ele foi concebido, eu procurei o apoio financeiro, o patrocínio de uma instituição que, para mim, seria ideal para ter como parceira, que é uma instituição de ensino, o Colégio Aprovado aqui de Piauí. E, imediatamente, eu tive um parecer positivo dos diretores, professor Etienne e professor André, e eles se identificaram com a proposta e estão nessa parceria de construção do lançamento do livro. Maravilha. Nós não temos uma data definida, mas certamente ocorrerá na segunda quinzena de dezembro. Volto a dizer, quem tiver interesse de garantir o seu livro, entre em contato com minhas redes sociais. Lá a gente colocou um card com o número do meu Pix e no Instagram, no Instagram ou no Facebook. Albione Educador. Ok, professor Albione, agradeço pela sua participação, sucesso no lançamento dos Despossuídos da Terra, que é o seu primeiro livro, que trata de uma questão muito importante, muito urgente, que é a desigualdade social na nossa região. Algo mais a acrescentar? Fica à vontade. Eu quero agradecer a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esse livro pudesse sair da condição de um sonho para algo real e concreto. E dizer, Celso, que esse livro é um produto de 20 anos de pesquisa. Eu comecei as pesquisas quando ingressei na universidade, em 2000. Coincidentemente, foi o ano que a Cris Neto faleceu. E a partir daí eu venho um garimpeiro da história, coletando fontes, fotografias, dados, depoimentos orais. E reunimos agora esse conjunto de documentos, de fontes, e com um ensejo do mestrado, resolvemos transformar esses escritos históricos em o livro Os Despossuídos da Terra. Muito bem, gente, 1h36, eu vou para o intervalo aqui para os nossos patrocinadores. Eu volto já com informações, inclusive um curso que está dentro da prática